Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar da atuação da Câmara de Vereadores de Santos. Nosso convidado, Adilson Júnior, presidente da Câmara de Santos. Adilson, muito obrigado pela presença, é um prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Imagina, eu que agradeço, Barroso. Primeiro, satisfação estar aqui com você, uma pessoa que a gente gosta bastante, né? Esse grande entusiasta aí da nossa cidade e está aqui num programa que tem essa pauta sempre muito importante. Obrigado de verdade pelo convite. Vamos lá. Adilson, de que maneira o trabalho dos vereadores efetivamente contribui para o desenvolvimento econômico e social da cidade? Olha, Barroso, de diversas formas, né? A Câmara, ela trabalha sempre em vários eixos, né? Principalmente do desenvolvimento. Eu acho que a pauta, uma das pautas principais, né, nas nossas sessões, que ocorrem às terças e quintas-feiras, aliás, a única Câmara que se reúne 2 vezes por semana para debater alguns eixos, entre eles esse, sempre isso está muito presente, né? O desenvolvimento, que é sempre complexo, né? Ou seja, você traçar um desenvolvimento de uma região, ou melhor dizendo, de uma cidade como a nossa, que é uma ilha, ou seja, que tem as suas dificuldades do ponto de vista geográfico, é sempre muito desafiador, né? Mas por isso que eu traço em eixos. Por exemplo, da pauta que você sempre traz aqui da construção civil, que é uma mola indutora econômica, uma mola indutora de geração de empregos, né? Então, hoje você vê, por exemplo, as últimas legislações que a Câmara se debruçou e apreciou justamente para contribuir com esse eixo indutor da construção civil. Agora, muito voltado principalmente à nossa região central, né? A nossa região do centro. E foi a Câmara que aprovou baixar o IPTU, na verdade, né? A gente tem aquela isenção de 5 anos do IPTU para quem adquirir um imóvel naquela região, a menor alíquota do ISS para construtores que porventura ali vão, a questão do ITBI, ou seja, são artifícios legais, né? Ou seja, que a Câmara tem esse poder de poder fazer uma atração numa determinada região, né? Claro que, aliado a isso, ao nosso plano diretor, as leis de uso e ocupação do solo, ou seja, que vêm sendo sempre aprimoradas, também tem esse sentido. Ou seja, de você conseguir entender de como a cidade vem se comportando e aprimorar através das leis urbanísticas, ou seja, a possibilidade até de você induzir a questão econômica pela construção civil, né? E a questão muito aliada a isso também é a questão social, né? Ou seja, o social vai muito além, né, do que, às vezes, o que passa pela política pública de assistência social, é realmente o bom convívio daqueles que aqui residem. Ou seja, então são inúmeras legislações, né? Citei uma delas, no eixo aí principal de desenvolvimento urbano, que sempre há um debate, né? Que a Câmara tem esse princípio também, ou seja, o ente político mais próximo das pessoas e a Câmara, a instituição que tem essa possibilidade de fomentar, por exemplo, através das audiências públicas, aquilo que a sociedade entende, aquilo que ela pleiteia, né, os seus interesses, os seus pensamentos, e nós traduzimos através de legislações. Eu vou fugir um pouco da pauta para falar de um assunto que hoje tem estourado muito, assim, entre aspas, na internet e tal, alguns grupos, né, da cidade. Algumas pessoas, alguns com viés político, né? Por exemplo, tem um professor até aqui da universidade com esse viés político, acho que é suplente da Câmara e tal, colocando algumas situações, querendo a proibição, entre aspas, nem está na pauta, mas dos prédios e tal. A última resposta eu queria ver como vai proibir a construção de prédio em qualquer lugar do mundo. Como se proíbe? Você tem uma regulamentação
feita por critério técnico, né? Com limitadores que nem o Comair, o cone de aproximação. Então, assim, não tem como evitar o desenvolvimento de uma cidade. Senão Nova York não existiria, Paris não existiria, Londres não existiria. O que a Câmara pensa sobre isso, essa pressão entre alguns grupos pequenos, né, de querer vetar, entre aspas, a construção de prédios em Santos? Isso não existe, né? É muito complexo. Sempre tem essas discussões, né? Elas sempre se aquecem, principalmente quando você tem novos empreendimentos, né? E como a região da praia ali, depois de muito tempo, ela vem sendo desenvolvida, ou seja, em áreas que não se tinham, por exemplo, pega muito próximo ali da ponta da praia, o complexo de desenvolvimento que ali foi feito e também se a gente pegar ali entre o José Menino e o Cada Um, é claro que isso suscita sempre essa discussão, né? Mas eu sempre falo para as pessoas, olha, ninguém mudou o gabarito, ninguém mudou a legislação para edificar prédios mais altos ou que o valha. Nada muito menos para benefício próprio. Não. Que fala que o prefeito é conivente, os vereadores... Como? A única coisa que não tem é total isenção. É feita de forma técnica. E outra, você sabe, na verdade, é uma lenda urbana, né? Porque fala, não, olha, possibilitou prédios altos. Não, ninguém possibilitou nada. Aqui, como você sabe, ele não tem um limitador, às vezes como outra cidade, do ponto de vista de altura. Mas ele também não tem uma permissão. Ele vai pelo gabarito, ou seja, pelo tamanho de terreno que a pessoa tem. Aí sempre foi assim. Não se teve uma alteração permitindo mais ou menos de frente à praia, né? Ou seja, eu acho que isso suscita nesse sentido. E com a onda das fake news, esses dias eu vi uma foto, por exemplo, da pessoa que estava ali na praia e mostrou uma baita faixa, uma sombra na faixa de areia, que nunca se teve aquilo, né? Porque hoje a IA é possível. Então, para aquecer ainda mais esse debate, cria um monte de coisa. Olha o tamanho da sombra. Fala, mas, meu Deus... Eu estive em Gold Coast, na Austrália. Lá tem sombra de prédio na praia. Gold Coast, que é um lugar relativamente plano, tem sombra. Mas isso tem... Em Santos, o que a gente tem que entender é que nós, construtores, os legisladores da cidade e o próprio executivo não quer de forma alguma estragar a qualidade de vida da nossa cidade. Nós temos raízes aqui. Exato. Nós somos forasteiros, que a gente vem para a cidade para construir e devastar a cidade embora. Tenho filhos, pais, vou ter netos, que vivem na minha cidade. Então, a gente tem que querer o progresso, o desenvolvimento, o emprego com qualidade de vida. Exato. Não tem como fazer uma obra sem incomodar um vizinho, sem fazer... Mas simplesmente proibir a construção de um desenvolvimento, isso não existe. Eu não tenho conhecimento, eu viajo bastante, eu não tenho conhecimento em lugar nenhum do mundo que tem essa proibição. Como vai proibir de construir prédios em Santos? Pelo contrário, sabe, Barroso, eu acho que aqui a gente até é menos permissivo. Sempre as pessoas fazem uma relação, por exemplo, Santos com Balneário Camboriú. Diferente de Balneário Camboriú, lá você pode edificar até o ponto que a engenharia te permita. Aqui, pelo contrário, a gente tem sim algumas restrições pela legislação municipal, que é, por exemplo, versus aquilo que você tem, que vocês chamam de gabarito, que é o tamanho do terreno. Já é um limitador. Os recursos, tem recursos. Até porque você não tem terrenos grandes, como em outros lugares, por exemplo, de frente à praia, que é essa uma da discussão. E tem outro, como você falou, o Código da Aviação Civil, por conta do aeroporto do Guarujá, por conta do cone de aproximação, que eu também acho um código um pouco estranho. Por que estranho? Porque ele é o mesmo do Brasil inteiro. Exatamente. Ou seja, e mesmo assim, ele é um código que veio posterior da edificação de alguns edifícios. Exatamente. Que hoje tem um edifício de 20 andares aqui e você não pode fazer um de 15. Fala, mas vem cá, o avião vai bater no de 15 e no de 20 que está lá não bate. É isso. Então, como é um código, não é uma legislação nem federal, né? Por conta do cone de aproximação, já é de alguma forma também um limitador em algumas regiões aqui da nossa cidade, por conta do cone de aproximação da base aérea, que é o futuro aeroporto. Principalmente no centro. Exatamente. Uma das coisas que trava, a gente vai construir um prédio no centro, vai ser, tirando o Roberto Coutinho, a gente vai construir na São Francisco. Um dos grandes limitadores, até da inviabilidade, a gente vai fazer realmente, porque é um pedido, a gente vai atender um pedido do prefeito e da cidade, a gente vai construir um prédio lá, mas o limitador da altura, ele quase que viabiliza o empreendimento. Exato. Então, praticamente lucro zero. Mas vamos atender a cidade, acho que a gente tem que fazer um pouco da nossa parte para a cidade. Só voltando ao assunto desses grupos, acho que seria mais saudável a gente discutir, assim, próximo à praia, nós temos vários empreendimentos altos e tal, muito adensamento. Que tal a gente pensar perto da linha do VLT para trás, na zona intermediária, que precisa realmente construir para quem precisa, em lugar que não tem construção? Eu acho que esse debate ele poderia ser melhor estruturado para a gente pensar em alternativas justamente para construir da linha do VLT, da linha da máquina, para o centro da cidade, da zona intermediária. Aí sim,
Eu até concordo que realmente está meio adensado na área da praia, exato. mas não tem como proibir. Então, quem sabe a política para construir, primeiro, para quem mais precisa e mais afastado da praia, na zona intermediária e centro da cidade, né? E isso, de alguma forma, a gente já vem fazendo junto à Secretaria de Urbanismo, que a gente tem a satisfação de ter lá o Glaucus, que é um belíssimo urbanista. Isso já tem essa radiografia da cidade, inclusive com manchas de calor, ou seja, de como a cidade está se comportando e onde a gente pode ter eixos de desenvolvimento, né? Exatamente nessas faixas que você falou, ou seja, como a gente traçava, né? Da linha da máquina para lá. Né? Agora, da linha do VLT, falar linha da máquina, vão achar que a gente tem muita idade, né? Ou seja, justamente, que eu acho que, claro que cabe também aos legisladores, ao executivo, tracionar a cidade para a sua vocação, né? Claro que preservando a boa qualidade de vida, incidência de sol, questão, é lógico que é a nossa preocupação. Ninguém está falando que aqui todo mundo é favorável a construir grandes arranha-céus e você, num futuro, impactar na qualidade de vida e de saúde de uma população. Mas esse é o nosso papel e te garanto que, ao longo do tempo, a experiência que eu tenho na Câmara, das mais diversas legislaturas, sempre foi efetivamente essa pauta. É claro que ela aquece em algum momento, mas, para concluir, Morros, eu acho que esse tipo de diálogo que a gente está tendo é a maior ferramenta nisso, ou seja, a boa informação e a verdadeira informação é o que combate, às vezes, muitas fake news e lendas urbanas, que acaba, às vezes, até tendo um conhecimento da população e traz isso como uma verdade, quando, na verdade, às vezes, ela não é. De longe, uma obrigação da Câmara, isso é um extra que você está fazendo, um benefício com os recursos próprios para a cidade, né? Isso é importante frisar. A gente tem que ir para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando da atuação da Câmara de Vereadores de Santos. Nosso convidado, Adilson Júnior, presidente da Câmara de Santos. Adilson, fala um pouquinho da região central, né? Santos possui infraestrutura, a região possui infraestrutura, transporte público, agora com o VLT chegando até o mercado ali, mas uma parte do centro, serviços, equipamentos urbanos, mas ainda enfrenta um grande desafio, né? Que é a recuperação da população, acreditar que o centro de Santos ainda é um bom lugar para se viver e incentivar as construtoras a investirem no centro da cidade. O centro está pronto. Como você acha que a Câmara pode ajudar nesse sentido? Além dos benefícios que você falou de IPTU e tudo, tem alguma forma de reunir as pessoas, de criar mais... Porque eu acho assim, o incentivo ele deve ser criado ouvindo as partes, né? Por exemplo, o construtor, por exemplo, Barroso, o que você precisa para construir o centro? Olha, eu preciso que, por exemplo, o prefeito, em alguns lugares, assine um documento para o Comaé, dizendo que a obra de fato e de verdade é mesmo de interesse público, para poder fazer mais um andar ou dois, para poder viabilizar o empreendimento e tal. Como assim a Câmara pode ajudar a desenvolver o centro que já está pronto, né? Eu acho que esse é um dos principais papéis do legislador, de verdade, de construir pontes, sabe, Barroso? Ou seja, de ouvir os anseios da população, da sociedade civil organizada, do empresariado. Eu não acredito que ninguém consiga andar, seja onde for, se não for criando parcerias, né? Se não for todo mundo pensando de uma forma, às vezes até divergente, mas que chegue numa convergência para um desenvolvimento. Essa coisa de só, olha, eu sou contra isso, você é contra aquilo e não andar, isso não vai dar certo em lugar nenhum e não vai dar certo em Santos, né? Eu acho que precisa sentar à mesa e justamente ver, olha, o que a gente pode fazer que, de repente, atraia o investimento, que atraia pessoas para morar. E eu penso que, de alguma forma, tanto o poder público quanto a iniciativa privada vem fazendo esse papel, né? A iniciativa privada, como a gente falou no primeiro bloco, ou seja, das mais diversos incentivos. Por parte da questão pública, ou seja, tentando tracionar e falar para o construtor, por exemplo, viu como é possível? A Coab vai entregar nos próximos meses aí um conjunto revitalizado, né? Um retrofit ali no centro para que as pessoas possam morar, né? A legislação, por exemplo, do Casa Santista, que alia um fomento financeiro junto ao Casa Paulista e junto ao Minha Casa Minha Vida, ou seja, mais uma fonte de renda entrando aqui para essa conta fechar. Quando você fala de 1, 2 pavimentos, o que é isso? Justamente é para a conta fechar, para o empreendedor ir lá ter o seu lucro, que é normal, não é casa de benevolência, ou seja, né? O empresariado faz
algo para obter lucro, isso não é nem que seja um lucro mínimo, pecado, né? Nem que seja um negócio mínimo, pelo menos para atender a cidade. É lógico, mas tem que ter. É a nossa parte de contribuição para a cidade. Exato. A gente ganha dinheiro na área nobre. Na área ali, a gente empata ou ganha um pouquinho para não perder também, mas ajuda o desenvolvimento da cidade. Faz parte também do empresário. Primeiro, construir num lugar desenvolvimento e atender as pessoas que precisam, que eu acho mais do que construir no centro, simples e só porque é o centro, é você construir para quem precisa, para quem ganha até R$5.000, renda familiar, para as pessoas que estão em áreas vulneráveis, em palafitas, em cortiços, em área de risco. Esse sim. Então, a gente atenderia, entre aspas, o anseio da social ali? Social, exatamente. E também do prefeito da cidade, dos vereadores que querem desenvolver o centro que está pronto. Sem dúvida. Eu gosto muito de um exemplo que o prefeito Ricardo Nunes tem feito em São Paulo. Ou seja, ele, junto à iniciativa privada, a construção civil, tem escalado de uma forma significativa a produção de unidades habitacionais. Como isso? Aliou as pontas com recurso público, com, às vezes, espaço público e iniciativa privada e fez um misto. Olha, vocês me atendem aqui, eu vou cumprir um papel social e você comercializa nesse mesmo espaço as unidades para você. E tem sido feito. Vai lá em São Paulo, você vê inúmeras unidades acontecendo com a construção civil, com construtores mesmo que estão fazendo casas com a expertise que tem, porque às vezes o poder público não tem essa expertise, às vezes quando se mete a fazer, em especial o CDH, você vê que faz umas coisas ruins mesmo, que dá problema depois, ou seja, porque não tem essa expertise e consegue tracionar. Acho que esse é um bom modelo para a gente, por exemplo, trazer para o centro, né? Aliado a isso, os outros eixos, né? Quando a gente revitaliza ali, e a gente teve um papel nesse sentido, dos armazéns antigos, que hoje é um fomento, claro que falta agora a gente fazer algo um pouco mais agressivo, digamos, ou propositivo, melhor dizendo, ou seja, de atrair grandes players. A festa é importante, a festa junina é importante, mas que não pare aí. Eu creio que tem que trazer outros atores para você ter uma indução contínua, com cadência, mas não é o começo, só pontual. Né, mas é o começo, né? Saiu da inércia. Exatamente. E hoje já é um começo. Acho que agora o desenvolvimento é importante. É o passo 2, né? Eu acho que a primeira coisa foi feita e de uma forma muito assertiva, que teve a contribuição aí do então prefeito Paulo Alexandre, do prefeito Rogério, do deputado agora Paulo Alexandre, do Pomini, presidente da CODESP, da Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados, ou seja, você viu que aliou todos esses entes e hoje ali é uma realidade. Aqueles armazéns que eram degradados, feios, hoje tem uma utilidade pública, inclusive. Né? E agora na fase 2 também. A mesma coisa é com o mercado municipal. Isso. Claro que agora, como se disse, falta a fase 2 do entorno, ou seja, tudo é um passo de cada vez. Uma pena que eu sempre falo é que talvez não haja uma continuidade, né? Qual o ideal dos sonhos, né? Assim, é que fosse traçado pela comunidade ou pela sociedade organizada, pela Câmara atual e pelos futuros candidatos, né? Um plano, principalmente a sociedade organizada, o Rotary, a Associação Comercial, a Associação de Engenheiros, tal, um planejamento para 30 anos para a cidade, já tentou fazer, e que todos os prefeitos ou candidatos assinassem por desenvolvimento estruturado da cidade, para ter um horizonte, porque começa um trabalho aqui, aí daqui a 4 anos pode mudar, aí mais 4 anos pode mudar, e aí a gente não dá continuidade, é uma coisa boa que vem sendo feita, né? Sem dúvida. Eu estive recentemente na China e às vezes as pessoas perguntam como que a China de alguma forma desenvolveu e as cidades da China se desenvolveram. Ou seja, é baseado nisso, em planejamento, previsibilidade, não para hoje, não para amanhã. Hoje você vai na China, eles têm lá um master plan, que eu tive a oportunidade de ver, tanto em Xangai, quanto em Shenzhen, quanto em Hong Kong. Todas essas cidades têm um master plan muito bem elaborado e já com maquetes, ou seja, aqui nós estamos e daqui a 15 anos estaremos assim. E assim eles estarão. Claro que é um modelo governamental diferente, né? Lógico, é um modelo que não é democrático como o nosso. Mas independente do modelo, tem planejamento, que isso acontece em qualquer modelo, seja na democracia ou não. E é nisso que eu acredito. Eu acho que a gente precisa parar de fazer as coisas no imediatismo ou só para o hoje e, quem sabe, para amanhã. Tem que fazer para o longo do período, tem que ter um planejamento, saber, olha, a cidade se comporta hoje aqui e daqui a 15 anos pode estar dessa forma e para a gente chegar lá só dessa forma. Isso aí, concordo plenamente. Santos vive a expectativa aí de grandes investimentos, como o túnel, que parece que vai sair mesmo, né? Santos-Guarujá, a expansão do VLT, que já está, ainda vai sair mais, ainda vai expandir um pouco mais, e projetos relacionados
ao porto, principalmente talvez mude o terminal, tal, sei, e outros aí, também na parte portuária dos armazéns, etc. De que forma a Câmara de Santos pode ajudar na agilização desses projetos? Eu acho que a gente deu essa tá ajudando, contribuição, né, já? exato, essa mudança, por exemplo, do terminal de passageiros, que não é um terminal de passageiros para uma cidade turística que contempla, que agrega, que recebe bem as pessoas no lugar que ela, não onde ele está, mas quando tem mais navios lá no meio dos grãos, exatamente. não é um bom lugar. Não é. Isso não é um bom exemplo para ninguém de receber passageiros aqui. Quando a Câmara muda a legislação e permite que num futuro ele esteja exatamente na região do centro, né, eu acho que agora o governo federal, de alguma forma, vem patinando nisso, que isso só vai se dar com a licitação do STS-10, que é outro eixo indutor de economia da nossa cidade, que será o maior terminal do nosso Porto de Santos, né, ou seja, com o advento do STS-10, que também é um indutor de geração de emprego, de renda, e onde ele será instalado. E a contrapartida é somar a aquele que explora hoje o terminal de passageiros. E ele se transferir de lugar onde a Câmara já permitiu, ou seja, também é um outro eixo de desenvolvimento turístico, econômico, de geração de emprego, né? E o porto a gente precisa entender isso, né? De uma forma que são dois entes que têm que se completar, têm que viver em sinergia, né? O porto está para a cidade como a cidade está para o porto. Graças a Deus, ao longo dos anos, essa relação porto-cidade vem efetivamente se aprimorando e tem que se aprimorar ainda mais, porque é o grande indutor econômico da nossa cidade. Certeza. Bom, chegamos ao final do nosso programa, quero muito agradecer a sua presença, debatemos alguns assuntos. Fica aberto aí para você voltar quando a escola estiver pronta, o Acácio estiver Por pronto. favor. A gente mostra as fotos lá. Se tiver até algumas fotos para a gente mostrar também da obra, a gente vai colocar no programa aqui. É um prazer tê-lo no programa. Obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço. Obrigado a você pela oportunidade de discutir aqui o que nós dois temos em comum. Amamos essa nossa cidade, amamos viver aqui e somos entusiastas do desenvolvimento, né? Obrigado por esse papo muito agradável e principalmente as pessoas que nos deram a honra de nos assistir. Obrigado e sucesso sempre. Quero agradecer também a audiência dos nossos telespectadores, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.